Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Os irmãos podem ler o verso 2? Não deixará vacilar os meus pés, ou o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá ou tosquenejará. Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela leitura dessa tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que tem princípio de salvação, princípio de obediência, essa palavra como hino do cantor cristão que cantamos há pouco, guarda-nos, protege-nos, essa palavra que guia os nossos passos, essa palavra que é lâmpada, essa palavra que controla o sol, controla a lua, controla os meus medos, os meus temores, essa palavra que me tira do vale mais profundo, e apenas o olhar no alto, no encontro com Deus, já é suficiente para livrar o meu coração dos maiores temores. Portanto, ó Deus, que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, à nossa mente, que a tua graça maravilhosa nos desperte, que todas as rejeições que tenhamos, todas as brigas interiores, que todas as lamentações indevidas, as murmurações insistentes, sejam vencidas, porque Ele é quem guia os meus passos. Por mais que eu acorde achando que o mundo conspira contra mim, ainda que eu ache que o sol não é um secador de roupas, não é um ajudador no processo da natureza, ainda que eu ache que o sol é um inimigo, a Bíblia diz que ele não me molestará de dia. Ainda que eu ache que a noite, através da lua, vem como uma noite sem sono, uma noite olhando para o teto, mexendo nas coisas, sem conseguir pegar no sono. A Bíblia diz que enquanto o sol não me molestará de dia, a lua também não terá essa influência. Porque o meu sol agora é o sol da justiça, porque a minha lua é a graça de Deus. E o desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor não esteja apenas na minha mente, esteja também escondida no meu coração, para eu não pecar contra Deus. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui estão, obrigado pelos internautas, rogamos mais uma vez pelo nosso país, temos serenidade suficiente para entender que independente daquele que vencer, independente daquele que assumir a cadeira, nós sabemos que a nossa confiança não está no homem. A nossa confiança está no Senhor. E quem tem Cristo até entende a visão mercadológica, até entende a crise. Mas quem tem Cristo não tem medo da crise, porque tem obediência a Cristo. E esse é o desejo e a intenção do nosso coração. Vivermos na tua presença, enfrentando as crises e entendendo que o mundo jaz no maligno. E que Jesus voltará. E Jesus virá me buscar. Virá buscar a igreja, virá buscar o Brasil. E enquanto isso eu vou fazendo a minha parte, fazendo bem feito, com consciência, com amor, com reverência e com obediência à palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Salmo 121, ele é um salmo conhecido como o Salmo dos Degraus. Algumas Bíblias têm até o título em cima, assim, Salmo de Romaria. O que seria isso? Seriam salmos de caminhada coletiva,
Então, embora fosse um salmo regido, escrito por um, ele era um salmo com efeito e com implicação para todos. Embora fosse um salmo que aquele que produzia o salmo, geralmente, ele procurava melodia para fazer com que o aprendizado das pessoas seja mais eficiente. Porque a música tem essa capacidade de ensinar com mais facilidade. Então, todos esses salmos, eles eram poesias cantadas. Se estivéssemos num ambiente como esse, fechadinho, ouvindo músicas em forma de salmos, se estivéssemos num ambiente como esse fechado, salmodiando, era fácil entender os salmos. Mas eles não estavam num espaço fechado, na maioria das vezes não era, embora eles cantassem no tabernáculo, que também era um espaço aberto, apenas limitado por paredes, por semiparedes, mas esse salmo, ele era um salmo que a pessoa cantava olhando para as estrelas, olhando para a lua, olhando para o sol. Leia-se, por exemplo, nesse contexto, politeísmo, múltiplos deuses, ofertas e propostas e mais propostas de deuses. Então, o povo de Deus em Israel, aqueles que iam fraquejando, eles iam aderindo a deuses alternativos. Porque eles sofriam muito nessa caminhada e eles achavam que Deus era um Deus injusto. Eles compreendiam que Deus falhou e faltou com eles. Já o salmista, dotado de uma consciência extremamente cristã, eu diria, ele reconhece que quem está no fundo do poço não é Deus, é ele. Enquanto o povo acha que Deus chegou ao fundo do poço, abandonando eles, o salmista chega à conclusão de que Deus está num lugar extremamente privilegiado e ele está num lugar extremamente desprestigiado. Pelos seus feitos, pelas suas lutas, pelas suas labutas, pelos seus erros, pelas suas ingerências, incoerências. Então ele diz que Deus está no lugar certo, embora ele esteja no lugar errado, porque o Filho de Deus não foi feito para andar e para viver no fundo do poço. O Filho de Deus foi feito para receber as bênçãos celestiais que já foram ordenadas às regiões celestiais. Então, nós não temos ainda, pelo menos até então, nós não temos uma compreensão mais profunda acerca do real escritor. Nós temos construções. Alguns acham que foi Moisés, outros acham que foi Asaf. Há poucos que acham que foi Davi. Então, é ainda sem conhecimento. Mas o salmista, ele liderava esse povo, esse momento, esse período, e no cântico dos degraus, à medida que ele vai entoando esse cântico, ele precisava elevar sua voz, para que todos ouvissem. Então, ele cantava e a melodia ia dando o ritmo, e os outros iam aderindo, ouvindo, e à medida que eles iam ouvindo a melodia, eles iam encorajando a sua caminhada. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir uma canção, é ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé, ela é alertada, robustecida. É por isso que a vida cristã não pode ser vivenciada distante da leitura bíblica. É por isso que o cristão é o povo que diariamente ele lê a Bíblia. E o cristão lê a Bíblia não para dizer para o outro que conhece. O cristão lê a Bíblia para dizer para ele que a Bíblia o conhece. Por que a Bíblia o conhece? Porque você lê um texto bíblico e você se identifica com esse texto bíblico. É a Bíblia te lendo. Então, eu não leio a Bíblia para conhecer. Eu leio a Bíblia para ser lido por ela. Então, o salmista, ele, desse sentimento, ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Eu cheguei no fundo do poço. A minha única saída está fora desse lugar. A minha saída está fora desse contexto. E há pessoas que vivem um contexto de lamúria, de lamentação, de murmuração, de brigas, de insatisfações. São pessoas que não conseguem ter paz. Veja, nesse momento que vivemos político, graças a Deus, como eu disse há pouco, nós não temos desfrutado dessa mazela.
Mas há comunidades, eu tenho tido conhecimento, há comunidades que irmãos não têm mais relacionamento, eles não se falam mais por causa de paixão política. E aí nós vamos percebendo que isso é o fundo do poço. E esse salmista, ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Observe também que nesse contexto de politeísmo, eles acreditavam que o alto do monte era o lugar do encontro dos deuses. E você vai ter muitos deuses. Então, quando as pessoas iam ao monte, eles chamavam, eu não sei se os irmãos já ouviram aquela expressão, você pede a todos para ver se pelo menos um atende. Então era mais ou menos esse contexto, muitos deuses. E eles olhavam para os montes acreditando que naquele monte tinha muitos deuses. Entendem? Nessa múltipla oferta de deuses, o salmista já começa a construir talvez uma das mais importantes doutrinas da Bíblia, que é a doutrina do único e suficiente Salvador. A doutrina do Deus trino e uno, do Deus que não se divide, ele se multi-atua. Então, ele é um Deus com atuações na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Cristo Salvador. Então, ele olha para o monte e diz, diante de tantos deuses, é como se o salmista estivesse pegando a sua mão e derrubando deuses alternativos. Essa é a ideia. Esse Deus Mercúrio eu não quero, Deus Lua eu não quero, Deus Moloque eu não quero Deus Mamon. E ele vai destruindo todos os deuses. Porque eles acreditavam no Deus Lua, no Deus Céu. Então todos os deuses foram destronados. Foram destituídos na mente do salmista, no coração do salmista. Ele tira todos os deuses. Se fôssemos olhar para nós hoje, quantos deuses tomam conta da nossa vida? Quantas pessoas nesse pleito presidenciável, quantas pessoas acreditam que um desses candidatos vai salvar o Brasil? Essa é uma expressão deídica. É como se a pessoa estivesse atribuindo a essa pessoa um valor messiânico. Se essa pessoa entrar, vai salvar, vai mudar, vai transformar. Então nós estamos atribuindo a homens, nós estamos colocando no altar do nosso coração outros deuses. Se o salmista derrubou esses deuses, se Cristo na cruz derrubou esses deuses, quando eu olho para um homem que eu tributo a ele, quando eu olho para um homem que a minha esperança está nele, eu estou levantando altares no meu coração. Não esqueça, quando o altar do coração do homem é habitado por outra coisa, outra pessoa, Deus se afasta. Vemos isso quando Isaías 6 mostra que o trono estava com o rei. E enquanto o trono estava com o rei, Deus não encontrava espaço no coração das pessoas. No ano que o rei Uzias morreu, as coisas começaram a acontecer. Observe que Abraão tinha os seus deuses. A Mesopotâmia tinha muitos deuses, mas Abraão foca a fé dele em Deus. E quando ele foca a fé em Deus, ele é tratado por Deus por 40 anos, ele é conduzido por Deus por 40 anos, e depois de ter uma vida com Deus, Deus dá uma bênção que ele queria muito, que era um filho, que era a promessa de Deus, e ele recebe esse filho, e Abraão não era idólatra quando ele recebeu esse filho, ele já era um homem tratado por Deus. O problema é que Abraão começou agora a olhar muito para o filho. E ele olhava para o filho como se fosse um troféu na vida dele. E Deus, na sua presciência, porque Deus não olha e não vê apenas o que sai da minha boca, Deus não olha apenas o que eu faço como gesto, Deus olha todo o movimento do nosso coração, Deus olha, Deus vê, Deus escuta. Então Deus, prescrutando o coração de Abraão, Deus começou a entender que ali Isaac era um concorrente de Deus. O coração de Abraão tinha a bênção e tinha um abençoador. Quantas vezes nós fazemos assim? Nós achamos que a bênção é algo tão importante que nós renegamos o abençoador a segundo plano, porque estamos nos deleitando com a bênção. E se a bênção tiver mais deleite do que o abençoador, isso é idolatria. Então o salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes, eu vejo muitos deuses na minha frente, eu vejo um pastor como Deus, eu vejo uma igreja como Deus, eu vejo o meu jeito como Deus. E nós temos muitos deuses que precisam ser destronados. Mas ele diz assim, qual é o benefício que eu vou receber desses deuses? Qual? De onde virá o meu socorro?
Qual é o benefício espiritual que eu vou receber desses deuses? Qual é o benefício que um homem pode fazer por mim? A não ser coisas perecíveis? Que a ferrugem consome, o ladrão leva? Porque o que esse homem pode fazer por mim nunca chegará perto do que Deus já fez por mim na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Então elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí eu quero fechar com esse princípio. Não importa a sua posição, você sempre pode ver a Deus. Você sempre pode falar com Deus. E você sempre pode se relacionar com Deus. No caso do salmista, o fundo do poço. No caso do Jonas, o fundo do mar. No caso do outro salmista, que nós sabemos que é Davi, ele se coloca numa visão imaginária, ele tem viagem imaginária, ele vai ao final de toda a descida do homem, ele vai à altura de toda possibilidade humana, ele vai a todo intelecto humano, e ele diz assim, sabe de uma? Não adiantaria, porque lá Deus estaria. Então nós vamos perceber que elevar os olhos para os montes é um recurso do cristão. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E é uma pergunta retórica. Essa não é uma pegadinha de vestibular. Essa não é uma classe de escola bíblica onde um professor tirou uma sacada e diz assim, olha o que eu quero ensinar para vocês. O salmista já tinha essas respostas no coração dele. Ele pergunta para ele mesmo, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E eu penso que aí, irmãos, há uma luta no seu coração. Há uma batalha na sua alma, até ele entregar esse cântico para caminhar no deserto de Israel. Até ele entregar esse cântico, ele trava um deserto na sua alma. Ele trava um deserto no seu coração. Ele trava um deserto nos seus gostos, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, nas suas heresias, nas suas confusões. Ele começa a travar e diz assim, espera aí, nenhum Deus resolveu o meu problema. O meu socorro vem do Senhor, porque Ele tem feitos. Ele não é um Deus especulativo, Ele tem feitos. Ele fez os céus, Ele fez a terra. Amém, meus irmãos? Eu finalizo essa palavra, último versículo, Daniel. Claro que gostaríamos de expor todo o texto, mas o tempo não concorre. Olha o que o último versículo diz. Então, você está no fundo do poço, descobriu que Deus é o único que pode tirar do fundo do poço, e aí a construção dele é que Deus não deixa vacilar os pés. Observe que ele já saiu do poço, já se vê caminhando. Está vendo? Olha que ele já está de novo no deserto, porque o sol já está o perturbando. Ele saiu do poço, ele já está caminhando. Eu já estou na lida, eu já estou na minha atividade diária, caminhando no deserto. Então vem sol, não me molesta, vem lua, não me molesta, o meu pé não é vacilado porque eu tenho quem me guarde, Deus não tosqueneja, não belisca os olhos, Deus não mexe as pálpebras, Deus não fecha os olhos, Ele está o tempo todo com os olhos abertos para nos abençoar, para nos corrigir, para nos guiar. Mas Ele encerra dizendo assim, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, talvez os irmãos não percebam a profundidade desse princípio bíblico. Um salmista que tinha acabado de falar no versículo 7 sobre a alma, a sede do seu ser, do que eu penso, do que eu sinto. E ele vai dizer assim, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O que ele quer dizer é o seguinte, a vida é feita de entradas e saídas. Eu entro num lugar, Deus entrou comigo. Ele me guardou nessa entrada. Eu saio daquele lugar, Deus sai comigo. Ele guardou a minha saída. Mas é importante lembrar que o Deus que entrou, Ele não saiu, Ele continua com você. E Ele só guardou a sua saída porque Ele não guardou apenas a nossa entrada, Ele guardou a nossa permanência. E há pessoas que não entendem, eles abrem uma porta e saem de qualquer jeito. Eles são especialistas em deixar rastros, em não fechar ciclos. Eles são especialistas no abandonar os detalhes. E o salmista diz, Deus é um Deus de detalhes. Se você entrou, Ele entrou com você. E na hora de sair, Ele quer sair com você. Você entra em paz, entra com humildade, entra com amor, entra com obediência. Entra bem, mas saia bem também. Cuide das suas saídas.
Porque, lamentavelmente, as pessoas só se preocupam com as entradas. E depois que estão lá, elas fazem o que quer. E a Bíblia vai dizer, Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída, para que ninguém tenha o que falar de você, nem na chegada, nem na sua saída. E eu tenho esse texto como princípio para a minha vida. É por isso que as 2 igrejas que eu já pastorei até hoje, essa é a terceira, eu tive despedida nas 2. Porque eu não acredito num Deus que guarda só a entrada. E aí eu quero parafrasear esse texto. Se Deus é um Deus alfa e ômega, Ele guarda a entrada, a permanência e a saída. Amém, meus irmãos? Podemos repetir juntos? Deus guarda a entrada. Ô, gente, só Núbia e Neemias estão falando. O que é isso, gente? Estou com vergonha. Vamos juntos, pessoal da internet, me ajuda aí. Vamos lá. Deus guarda a entrada, a permanência e a saída. Eu não vou falar, só os irmãos agora. Deus guarda. Recado dado. Deus guarda a entrada, a permanência e a saída. Em todas as áreas. Vai resolver um problema com o familiar? Deus guarda a entrada, a permanência e a saída. Vai resolver um problema financeiro? Deus guarda a entrada, a permanência e a saída. Vai resolver um problema com quem você ama muito e tem que procurar as palavras, ou com quem te fere muito? Deus guarda a entrada, a permanência e a saída. Vida cristã, Deus guarda a entrada, a permanência e a saída dessa terra. Porque a vida cristã termina aqui na terra de adoração humana. Mas ela nunca termina, porque nós vamos passar a eternidade com Jesus. Amém, meus irmãos?